Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Que é o Papai Maker trazendo aí mais um vídeo da sequência do Boomerang do Batman para vocês, né? Que até agora a gente já começou a programar aqui o Boomerang, né? A gente sabe que ele está indo, aí agora a gente vai programar ele vindo, ok? Tá? E depois, nos próximos vídeos, a gente vai programar o Batman, né? Eu movo o mouse aqui, inicialmente a gente vai colocar o Batman no mouse e eu dou um clique, o Boomerang vai voltar, assim eu posso mover o Batman para ver o Boomerang retornando, tal. A gente vai também para fazer com a ideia de atualizar na Godot 3.0 como se lida com inputs, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como está nosso Batman, nosso Boomerang, né, do Batman, tá? Então a gente já tem aqui nossas propriedades, a gente já tem nossos estados, né? E aqui uma variável importante para a gente saber a posição inicial, né, do nosso Boomerang, né? E aí o que a gente faz aqui? Né? A gente está vendo aqui no caso, verificando qual é o status dele, né? E nós vamos verificar, se o status dele for indo, não é isso? A gente vai fazer o movimento para a direção inicial, ok? Então, o resultado é esse, ele vai e para quando a distância, a gente verifica aqui, né, ultrapassou a distância máxima que a gente definiu aqui. Então, agora a gente vai fazer o Boomerang retornar. Então, a partir desse momento, a gente mudou o status dele para returning, não é isso? Então, a gente vai ter que verificar aqui, ó. Então, nós vamos dar uma verificação aqui. Vamos usar o elif, né? Por quê? Qual é a vantagem, né? Se eu uso um if aqui e outro if aqui de baixo, se eu fizer só isso aqui de novo, né? Se status, né, for igual returning, tá? O que vai acontecer? Quando ele estiver processando, ele vai fazer esse teste. Se isso aqui der verdadeiro, ele vai executar aqui, mas mesmo assim ele vai fazer esse teste novamente aqui embaixo. Só que nós sabemos, por causa da nossa lógica aqui, que a variável status só pode ter um valor de cada vez, não é isso? Ele não pode ser as duas coisas. Então, querendo ou não, isso aqui é um processamento, ele tem que ir lá, verificar, conferir e dar um retorno. Isso aqui está gerando um custo também. Num jogo bobinho como a gente está fazendo aqui, talvez o custo seja tão pequeno que seja imperceptível. Por isso é perigoso a gente pegar esse costume. Porque a gente faz isso em coisas pequenas, quando a gente entra em jogos grandes, se a gente não tomar cuidado com pequenas coisas, eles se acumulam e aí a gente sente o resultado, ok? Então qual que é o ideal? É fazer isso aqui. O que vai acontecer agora? Eu vou dizer para ele, ó, testa isso aqui. Se isso aqui for verdadeiro, faz. Aí ele vai vir aqui, peraí, mas isso aqui já deu verdadeiro, nem vou testar isso aqui e vou continuar. Então a vantagem do elif é que ele só vai testar isso aqui se isso aqui der falso, ok? Tá? Então no caso, quando a gente mudar, aí ele vai estar testando os dois, ele vai testar o primeiro, vai dar falso, aí ele vem e testa o segundo, teoricamente aqui de acordo com a nossa configuração, dará verdadeiro e assim por diante. Então, assim a gente pode evitar, não é, o uso excessivo, né, de determinadas condições e comparações, ok? Tá? Uma dica para vocês até para entenderem a diferença de usar isso com isso aqui, tá? Então, na verdade, isso aqui estão interconectados. Então, vamos lá. Se o status for retornando, ele vai ter que voltar para trás, não é isso? O que é voltar para trás? É voltar para onde? Para a nossa posição inicial. Opa, aí complicou um pouco. Por quê? Como que eu faço um objeto se dirigir a um ponto específico? Então eu quero que ele volte para aquele lugar exato. Lembrando que a gente pode ter esse lugar sendo móvel. Eu posso mudar essa posição aqui, ó, né? E ele pode ser móvel, ok? Então eu preciso fazer com que o Boomerang faça essa volta, não é isso? Até a posição. Inicialmente ele vai voltar aqui, né? Para a posição que a gente começou. Dessa maneira, a gente vai preparar a programação para depois adaptar ela e mudar a posição inicial, quando ele estiver voltando, para o nosso arremessador, que seria o Batman, ok? Tá? Então vamos lá. Então, se a gente entra aqui, ó, a gente já sabe, né, que ele está voltando.
Se eu utilizar isso aqui, ó, vamos só copiar e colar, o que vai acontecer? Qual é a diferença entre essa parte aqui, né, e o nosso novo trecho? É que essa direção ela tem que ser calculada, né? Ela tem que ser calculada. A gente tem que perguntar para o nosso o programa, ele tem que calcular para descobrir qual é o destino, para onde eu tenho que ir, ok? Tá? E para isso a gente vamos colocar aqui, ó, hatchdir, né? Vamos chamar de outro nome, né? Não vai dar erro porque ele não é erro nesse caso, mas se rodar ele vai dizer que não encontrou esse cara, a gente vai ter que declarar, ok? Então a gente vai achar esse cara aqui. Existe uma propriedade muito legal, tá? Dos vetores, né? Quando a gente tem assim, tipo um vetor bidimensional, por exemplo, é que se eu subtrair um vetor do outro, ou seja, vetor menos vetor, ou seja, x1 menos x2 e y1 menos y2, né? Vamos fazer uma coisa bem simples aqui, vai dar uma coisinha de erro, mas eu só preciso entender. Se eu tenho aqui 3, 4 menos 2,1, qual que é o resultado disso aqui? Vai ser 1,3, ok? Tá? Então o que é legal? Esse 1,3 aqui está apontando, tá? A direção, o ângulo dele está apontando para o vetor, tá? Então isso aqui, ó, é um modo, você simplesmente subtraindo um vetor do outro, é um modo de você fazer com que um objeto vá em direção àquele vetor, tá? Então vamos lá, eu sempre confundo um pouco aqui qual que se torna o destino, mas inicialmente eu vou entender que é aqui. Aí a partir daí a gente, qualquer coisa inverte, né? Então é x1 menos x2, 3 menos 2 vai dar 1, ok? y1 menos y2 vai dar 3, olha que simples. Só esse cálculozinho, isso aqui está apontando para a direção, que eu me lembre, dessa posição aqui. E aí a direção vai ser para cá. Então esse primeiro vetor aqui é a posição onde eu estou agora, certo? Tá? Menos a posição que eu quero voltar, né? Se ele estiver ao contrário, é só inverter, tá? Então, o que eu vou dizer? Que o hatchdir, né? Então aqui, ó, var hatchdir recebe a diferença entre os dois, ok? Que é a posição minha atual, não é isso? Menos a posição inicial. Vamos testar aqui. Vamos ver se dá ok. O Boomerang vai e parou ali, né? Por que ele desapareceu? Isso é um macete importante que vocês têm que entender em relação a esse cálculo aqui, ó. Vamos pegar aqui o hatchdir e vamos imprimir para ver o que acontece, ó. Vai dar um valor gigante, ó. Tá? Assim que ele termina, ó, ele começa a dar um valor enorme. Por quê? Isso aqui, ó, pode ver que inclusive o y vai dar 0, porque ele vai voltar bem na horizontal e não vai mover em y, só em x, que é a direção. Por quê? Olha esse número gigantesco. Quando a gente faz isso daqui, a gente não apenas pega, ok? Calcula a direção, mas também calcula o que a gente chama de escalar, ou seja, a velocidade, né? Então, se eu fizer desse jeito, aí ele vai se mover numa velocidade muito rápida e muito grande, sendo que a gente precisa apenas do ângulo. Para achar o ângulo, eu quero só o ângulo de movimento, tá? Não é o ângulo tipo graus, tá? É o ângulo do vetor só, e tirar a velocidade do vetor, a gente coloca aqui, ó, ponto normalized, ok? O que significa isso aqui? Ele vai pegar, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil para a gente dar o print, durante o cálculo a gente já faz isso aqui, olha que legal, eu já mostro para vocês até um macete. Como esse cálculo retorna um vetor, eu colocando isso aqui entre parênteses, eu vou ter o retorno do vetor, eu já consigo chamar a função aqui dele, tá vendo? Então agora dentro do hatchdir vai me devolver, né, o vetor normalizado. O que significa? Sem velocidade, apenas a direção. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que acontece. Olha lá, tá vendo? Olha como os números, olha que legal aqui, ó, tá vendo? Né? Então quando ele chegou no final, ele fez o cálculo, ó, e mostrou aqui, ó, a direção. Para ele retornar para o ponto exato, ó, ele se torna negativo, ok? Então a gente normalizando, ele faz isso, tá?
E aí notem que ele fica ali meio como louco, né, balançando lá do ponto inicial de onde ele começa aqui, ó, tá vendo? E aí o que que a gente faz? A gente pode pegar até esse pedaço aqui, ó, e fazer uma verificação rápida aqui, ó, né? Então a gente pergunta assim, né? Eu quero saber se a posição atual até a distância da inicial, ou seja, que a gente está voltando, por exemplo, for menor algo em torno, sei lá, de 10 pixels, aí a gente dá um kill free. O que que eu estou dizendo para ele? Ele vai, quando ele chegar lá pertinho, ele se destrói. Olha que legal, tá vendo? Ó? Tá? Então notem que parece simples, mas às vezes conhecer esses conceitos que é importante, ó, né? Então a gente fazendo essa subtração, então realmente a origem é o primeiro vetor, então é para onde eu quero ir aqui no primeiro, e aonde eu estou agora é o segundo aqui, tá? E a gente põe o normalized e eu tenho a direção. Ok, pessoal? Aí na próxima aula a gente vai fazer os arremessos a partir do Batman e ver o bumerangue voltando para ele. Não se esqueçam do joinha, caprichem aí, né? No like, compartilhem o vídeo e até a próxima, pessoal.